Oi, tudo bem com vocês? Tem um pedido aqui no canal que é muito frequente. Quase em todos os vídeos, nos comentários, tem alguém pedindo para ensinar a fazer saias. Então hoje eu resolvi atender a esse pedido e nós vamos fazer uma saia com pregas. E quem me deu a ideia de que a saia tivesse pregas foi a Karina Bellarmino, que também tem um canal sobre costura aqui no YouTube que provavelmente vocês já conhecem. E aí eu pensei, por que não? Já que eu tenho tantos pedidos de saia, vou fazer uma saia com pregas. Esse é mais um daqueles tutoriais fáceis de seguir porque não vai precisar de molde, então qualquer pessoa vai poder fazer. No passo a passo eu vou ensinar a fazer uma saia com pregas infantil, mas claro que você pode adaptar e fazer com as suas medidas e no seu tamanho. E se por acaso alguém aí se interessar, eu tô deixando lá no blog uma tabela com todas as medidas infantis. São as medidas da ABNT, que é quem determina todas as regras aqui no Brasil para o vestuário. Então se você quer ficar por dentro dessas medidas infantis, eu tô deixando o link aqui na descrição desse vídeo e lá você vai poder conferir essa tabela. Então é isso, gente, eu vou deixar vocês com o tutorial de hoje. Espero muito que vocês gostem e que tirem bom proveito. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é verificar o comprimento da sua saia. Então você vai posicionar a fita métrica na altura da sua cintura e ver o comprimento que você quer para sua saia. Outra coisa importante é que o tecido precisa ter no mínimo 1,40 m de largura. Aqui no meu caso eu vou fazer uma saia infantil para 6 anos, então eu vou utilizar uma medida padrão, que a medida padrão da cintura para uma criança de 6 anos é 58 centímetros. Então eu vou trabalhar com 7 centímetros de distância entre uma prega e outra. Bom, então agora a gente vai cortar o nosso tecido e você vai fazer isso utilizando a largura completa do seu tecido e no comprimento que você escolheu quando você tirou a sua medida. Então eu dobrei o tecido e aqui pela dobra eu venho com a fita métrica e vou fazer um pique para marcar o comprimento da saia. A minha, no caso, tem 35 centímetros de comprimento. Então eu dobrei a parte de baixo do tecido, igualando com o pique para facilitar o corte. Tá aqui a peça que eu vou utilizar para fazer a saia. Ela tem 1,50 m de largura, porque era a largura do meu tecido, e tem 35 centímetros de comprimento. Agora eu vou encontrar o meio do tecido, dobrei ele aqui pelo lado direito e vou fazer uma marcação bem no centro do tecido. E vou colocar aqui um alfinete para ajudar na marcação do meio. Então agora a gente vai começar a marcar as pregas aqui na borda superior da saia. Como eu estou fazendo uma saia para criança, a distância entre uma prega e outra vai ser de 7 centímetros. Mas se você estiver fazendo uma saia para você, para uma pessoa adulta, você vai utilizar a distância de 11 centímetros entre uma prega e outra. A partir do centro, que a gente já fez a marcação, a gente vai dividir marcando 3,5 centímetros para um lado e 3,5 centímetros para o outro, formando aqueles 7 que eu já havia dito. A gente vai escolher um dos lados para começar a marcação das pregas. Aqui no caso eu estou começando pelo meu lado esquerdo, então eu vou pegar esse primeiro pontinho que eu já fiz e a partir dele eu vou marcar 2 centímetros e depois mais 2 centímetros e mais 2 e mais 2. Somou 8 centímetros, que vai ser a parte de dentro, ou seja, a profundidade da nossa prega. Quando eu juntar isso aqui, vocês vão perceber bem o que eu estou fazendo. Isso aqui que eu acabei de formar, junto vai formar uma prega. Agora eu vou, a partir desse último ponto, marcar 7 centímetros de distância. Se lembra lá do começo que a gente combinou que a distância entre uma prega e outra seria de 7 centímetros? Então eu começo a marcar a partir daqui agora. E vou começar a marcar de novo de 2 em 2 centímetros 4 vezes. Isso você vai fazer em todo o lado esquerdo até acabar o tecido seguindo essa mesma marcação. E depois que você terminar todo no lado esquerdo, nós vamos para o outro lado fazendo do mesmo jeito. O tecido já está com todas as marcações, agora a gente já vai começar a fazer as pregas. Eu venho aqui nesse primeiro pontinho, vou juntar o tecido
e vou caminhar com essa dobrinha de tecido, pulando um pontinho, até chegar a essa terceira marcação aqui, fazendo com que elas se encontrem. E daí eu vou prender essa dobra com um alfinete. E aí a gente vai usar o alfinete sempre nessa posição. Agora você vai vir nessa última marcação aqui e vai fazer da mesma maneira, junta o tecido e agora você vai caminhar com a dobra nessa direção aqui. Pula uma marcação e traz juntando com a outra dobra. E daí é só prender com o alfinete também, aí você percebe que a prega já está formada. Então tá aqui já a saia com as pregas todas feitas, eu fui seguindo aquelas marcações e tá aqui já as pregas feitas só com o alfinete. Depois a gente vai pegar a fita métrica e vai comparar para ver se a saia está com a mesma medida que a gente precisa para a cintura. Aqui no meu caso, depois que eu fiz as pregas, ficou com 64 centímetros, só que a cintura que eu tô trabalhando é de 58 centímetros. Então a gente vai ter que diminuir um pouco isso aqui, sem esquecer de deixar um pouco a mais para as margens de costura. Então a cintura que eu estou trabalhando tem 58 centímetros, só que eu vou acrescentar 1 centímetro para cada lado de margem de costura, então vai ficar com 60 centímetros. Então o que é que eu vou fazer? Eu preciso diminuir isso aqui para dar só a quantidade que eu necessito. Então eu vou posicionar aqui os 30 centímetros, que no caso representam a metade da minha cintura, bem aqui na marcação do meio, aquela que a gente fez lá no começo. E aí, como vocês podem ver, coincidiu aqui com uma prega. Então o que eu vou fazer é soltar essa prega aqui e cortar. E do mesmo jeito a gente vai fazer do outro lado para que a gente diminua por igual. Agora a saia já está com a medida da cintura que eu preciso. Agora nós vamos alinhavar essas pregas. É muito importante que a gente faça isso. Pode parecer um pouco perda de tempo, mas vocês vão ver que na verdade é um ganho de tempo, porque aí as pregas não vão se desmanchar quando a gente estiver na máquina de costura. Então nós vamos tirar todos os alfinetes e também o alinhavo que a gente fez. Então aqui eu já estou com a saia com o overlock feito nas duas extremidades e o que a gente vai fazer agora é cortar uma faixa de tecido para ser o cós da saia. E aí para isso a gente vai tirar a medida da cintura da saia e deixar um pouco a mais, uns 10 centímetros. E o cós vai ter uma altura total de 10 centímetros, só que mais na frente vocês vão ver que isso vai diminuir. Então eu já dobrei aqui o tecido na altura que eu vou precisar, que é de 10 centímetros, e também já marquei a largura aqui da minha faixa. Passei a ferro para facilitar o corte e agora eu vou cortar a minha faixa. Então tá aqui a nossa faixa já cortada e agora o que eu vou fazer é vincar tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Eu vou dobrar aqui 1 centímetro e depois vou passar com o ferro. Isso vai servir para guiar a gente na hora da costura, porque a costura vai passar dentro do vinco. A gente costurar o cós na nossa saia, a gente vem aqui na borda e vai dobrar na parte de cima 1 centímetro para dentro e vamos prender com um alfinete. Do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa, dobra 1 centímetro e prende com alfinete. Então agora a gente vai colocar a faixa do cós. Nós vamos abrir aqui essa dobra que foi feita e vamos posicionar o cós pelo lado direito com o direito da saia. Lembrando que a gente vai deixar uma sobrinha de 1 centímetro para fora. Essa sobra de 1 centímetro vai ser utilizada para o fechamento da saia. E eu vou prender a faixa por toda a extensão da cintura.
E aqui nessa outra extremidade a gente vai deixar uns 5 centímetros a mais, que é para ser utilizado também no tipo de fechamento que você vai escolher. E agora é só passar uma costura aqui prendendo o cós. Depois que o cós já foi costurado, nós vamos pegar essa outra parte e vamos dobrar, cobrindo essa última costura que tá aqui. E aí vocês vão ver que a gente fazendo isso, as costuras vão ficar todas embutidas e não precisa fazer nenhum tipo de acabamento no cós, porque como tem essa dobrinha que a gente fez, quando a gente costurar vai ficar assim, com acabamento perfeito. Agora o que a gente vai fazer é alinhavar toda a extensão desse cós e depois nós vamos fazer uma costura pelo lado direito, um pesponto aqui na borda do cós prendendo ele. E aí é importante que antes de levar para a máquina você alinhave e também assente com o ferro. Nessa parte maior, que é onde vai o seu colchete, velcro ou botão, você vai deixar uns 4 centímetros a mais e vai cortar a sobra. Então nessa parte aqui a gente vai ter que colocar 1 centímetro para dentro, depois a gente dobra, vai ficar assim e vamos prender com um pesponto, passando por aqui e por toda a extensão da saia. Nesse outro lado também a gente vai colocar 1 centímetro de tecido para dentro e segue com o pesponto. Chegar aqui bem no final, a gente pode parar e fazer os pontinhos mesmo manualmente com o volante da máquina. E daí a gente vai levantar o pé calcador, vai girar a saia, depois a gente baixa o pé calcador e vai seguir com a costura. E aí sempre que você achar que já está no limite, você pode fazer a costura manual, porque aí é mais fácil de controlar. E aqui desse outro lado da mesma maneira, quando vai chegando aqui nessa outra extremidade, é só levantar o pé calcador, girar a agulha e seguir a costura até encontrar com a parte onde a gente começou. Agora nós vamos fechar a parte de trás da saia. Vamos marcar aqui com alfinetes e lembrando que nós vamos deixar uma pequena abertura aqui na parte de cima para facilitar a entrada da saia no corpo, porque essa saia aqui não vai ter zíper. Depois a gente vai abrir as costuras de trás passando com ferro. Agora eu vou marcar a barra da saia. Vou fazer uma dobrinha, depois outra maior, prendo com alfinetes e já levo para a máquina. E aqui a gente já tem a saia pronta. Aqui na parte de trás, onde vai o fechamento da saia, você tem algumas opções, como eu já disse. Pode ser um botão, aí você vai fazer uma casinha, mas pode ser também colchetes ou ainda um velcro. E ainda pode ser um zíper, caso você esteja fazendo uma saia para uma pessoa adulta. Essas outras opções que eu falei ficam melhor para um modelo infantil. Então é isso, gente. Esse foi o passo a passo de hoje. Vocês viram aí que não é uma coisa difícil, mas se por acaso ficou alguma dúvida, volta o vídeo aí quantas vezes for necessário até ficar tudo esclarecido. Também deixa a pergunta aqui nos comentários, me diz o que você achou desse vídeo. É sempre muito bom quando vocês comentam. E se esse conteúdo te ajudou, se você gostou do que viu no vídeo de hoje, deixe aqui o seu joinha. Aqui embaixo tem também um botão de compartilhar para que a gente possa compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que também se interessam por costura. Se você tá só de passagem aqui pelo canal e ainda não se inscreveu, aqui tem também o botão
botão vermelho para você se inscrever e ficar por dentro de todas as novidades. E se você quiser ver todos os detalhes desse vestido que eu estou usando, eu estou deixando também um link aqui na descrição desse vídeo, porque tem o passo a passo ensinando a fazer ele aqui no canal. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, um beijo grande e a gente se encontra no próximo.